No mundo é uma escola, gostamos de aprender caminhando por aí, conversando com as pessoas, descobrindo as coisas sob outras perspectivas. Essa é a melhor forma de aprender, né? Nos próximos episódios, vamos levar você a conhecer uma cidade histórica. As histórias dos lugares são muito mais legais do que o que os livros das escolas conseguem contar. Elas começam no coração das pessoas. Vocês vão conhecer pessoas que cresceram na antiga capital do Rio Grande do Sul e entender o que a gente está falando. Ela já foi chamada de cidade dormitório, mas o que essas pessoas fizeram aqui foi muito além de dormir. Você sabe o que é uma cidade dormitório? É uma cidade que fica perto dos grandes centros. É mais tranquila. Muitas pessoas moram nela e trabalham na cidade grande ao lado. Pois é, mas essa cidade não tem nada de pequena. Viamão é o maior município em terras da região metropolitana de Porto Alegre. Um dos mais populosos do Rio Grande do Sul. Foi capital do estado por 10 anos, quando o estado foi invadido pelos espanhóis. Mas por que uma cidade se chama Viamão? Contam as lendas que lá de cima do alto da igreja se avistam 5 afluentes do Lago Guaíba: o Jacuí, Caí, Gravataí, Taquari e dos Sinos, que formam uma mão aberta, daí o nome Viamão. Mas essa ideia já caiu por terra quando foi percebido que do alto da igreja não dá para ver os afluentes. Bem, outros dizem que vem do nome Ibiamum, que significa terras de Íbias. Tem gente que diz que Viamão fica na passagem entre montes, Viamonte. Dizem que para cada boca tem uma história. Cidade do povo Guarani e Caingangue, que foi invadida pelos colonizadores. Recebeu o povo africano que foi escravizado. Era passagem de tropeiros e acabou sendo lugar de gente que viu aqui suas boas terras para a criação de gado. Serviu de esconderijo dos farrapos, onde os líderes da Revolução Farroupilha fundaram a Vila Setembrina. Ainda guarda e preserva comunidades indígenas e quilombolas importantes, que fomos conhecer com a professora Vanessa Rosa. Mas o Mundo é uma Escola vai te mostrar tudo isso pelo olhar de quem cresceu ali. Toda vez que a gente perguntou para as pessoas como era viver aqui há 30 anos, os olhos de todos eles brilhou. Cada lembrança puxava outra e os lugares da cidade foram se desenhando nas histórias de quem cresceu nesse chão. E por falar em história, hoje vamos conhecer o professor Francisco Bittencourt, que cresceu em Viamão e trabalha no Departamento de Memórias da cidade. E é sob o olhar desse menino que chegou em Viamão muito pequeno que você vai conhecer a cidade. Meu nome é Francisco Bittencourt, tenho 56 anos de idade. Bem antes de completar 1 ano de idade, minha família vem da fronteira. Era muito comum as pessoas estudarem numa escola técnica que tem em Pelotas, se formarem e desenvolverem um trabalho como professor, como docente na área da agricultura ou da pecuária e se deslocarem para a região metropolitana para vir trabalhar na ETA, Escola Técnica de Agricultura, ou então no ginásio de Mestre em Canadá. Não cheguei a completar 1 ano de idade, a nossa família veio para Viamão. Nós moramos alguns meses no centro da cidade, em frente à Escola Setembrina. Ali tinha um hotel muito antigo chamado Hotel Tarumã. Depois nós descemos a José Garibaldi, antes de chegar no entroncamento com a RS 118, ali no seu Marcolino. Depois nós fomos morar dentro da escola, onde é o casarão antigo que tem mais de 100 anos hoje. Inclusive eu lembro que o meu pai, na época, tinha uma televisão chamada Bonanza Supremo, uma televisão muito antiga, que hoje se encontra lá no CTG Amada Grande, de exposição. E o pai tirava a televisão de noite, falando no começo de 70,
E aí o pessoal, os funcionários, os professores, iam ver o programa do Flávio Cavalcante. Então isso vem na memória e faz parte, né, da minha vida, porque são essas coisas importantes que a gente não pode esquecer. Logo em seguida a gente foi morar numa casa de madeira, um dos pavilhões da escola caiu, o carpinteiro da escola, seu João, e o meu pai construíram essa casa e a gente morou por muitos anos. Depois eu fui o quarto morador da casa, quando casei. E muito tempo se passou através disso. Venho de uma família assim, de professores, né? Todos nessa área, minha irmã mais nova, minha irmã mais velha. Meu irmão foi professor, depois, acho que uns 7 anos, ele ingressou na Polícia Civil. E a minha família chega em Viamão e a gente vai conquistando espaço da gente, principalmente pela mão de alguns viamonenses. Porque eu tenho o costume de falar com a gurizada quando eu venho aqui no trabalho que a gente se envolve no museu, né? Que o IBGE anualmente, né? No censo aparece, para cada 10 viamonenses, quase 7 vieram de fora. Nós somos muito bem acolhidos. Minha família, depois de 1 ano e meio, né? Se instala no Paço Vigário. A princípio dentro do casarão durante 3 anos, depois a gente vai para essa casa de madeira, que é uma área de terras da Escola Canadá, do lado de lá da estrada. O Paço Vigário é uma comunidade, hoje mudou bastante. Mas na nossa época, década de 70, tinha a FETA, que era o centro dos funcionários da Escola ETA e da Escola Canadá. Então, todo domingo tinha um torneio de futebol, tinha torneio de bocha, tinha um baile, também tinha o Paço Vigário, a famosa Capela Santo Isidoro, que eu, Francisco, ajudei a passar o tijolinho de mão em mão, né, com o falecido Padre Bernardo, para a construção da edificação da capela como um todo. Também tinha, na época, a construção de uma metodologia que dizem, né, as boas línguas, que só existia no Canadá e na ETA, porque muita gente vinha lá da fronteira, mas a fronteira tinha escola agrícola. Por que vinha para o Canadá e para a ETA? E tinha muita gente que vinha do oeste do Rio Grande do Sul, mas lá em Erechim tinha escola. Existiam muitas escolas de primeiro grau e segundo grau agrícolas, mas as pessoas sabiam que aqui em Viamão tinham 2 que eram aquelas que se destacavam, querendo o Canadá. E assim a gente foi vivendo esse momento de Paço Vigário de comunidade. Em 72 é fundado no Paço Vigário um dos CTGs mais antigos de Viamão. Né? Nós temos o CTG Vaquianos da ETA, nós temos o Centauro dos Pampos do Seminário, nós temos o Galpão dos 30, aqui do centro de Viamão, e o CTG Armada Grande, 1952. E eu fiz parte da invernada, da primeira invernada, porque não existia invernada e juvenil e adulta. Era uma invernada única, mista. Começava com os pequenos, eu e a Nádia, ia lá no fundo, lá, né? Então o Paço Vigário era uma comunidade que tinha toda uma percepção a respeito de escola. E aí foi se formando o clube dos funcionários, foi se formando a igreja, foi se formando o CTG Armada Grande. Tinha uma função para cada um desenvolver. Tu chegava na comunidade, atrás da igreja tem o famoso Beco dos Jung. Hoje tem um nome diferente, mas na época era Beco dos Jung. Para te ter uma ideia que esse beco, entrando, tem mais de 120 casas. E a maioria era de funcionários, seus filhos, seus parentes. E esse núcleo formador do Paço Vigário tinha o Beco dos Jung. Por que Jung? Porque esse beco, lá no fundo, tinha uma fazenda antiga, que era pessoal que era dono da antiga Ribeiro Jung, concessionária Ford de Porto Alegre. E ao longo das décadas que eu vivi, 70, eu entro no Canadá em 76, na antiga 5ª série. Eu fiz a primeira, segunda, terceira e quarta na frente da igreja. Tem um morro hoje que não tem nada, é liso. Era a escola antiga João Dutra. Nós temos inclusive um livrinho aqui, ó, com personagens, nomes tutelares do ensino rio-grandense. E vai aparecer aqui o João Dutra. Então a escolinha que eu estudei, depois ela vai lá para dentro da Escola Canadá. Então o Canadá hoje tem do primeiro ano ao 9º ano. Ao lado do Canadá, nós temos a proximidade com o Parque de Rodeios. Então ali nós tínhamos 2 armazéns, os mais antigos da região. Armazém Colombo, em frente ao Parque de Rodeios, e lá, passando mais uns 200 metros, o Armazém Souza. Mas por si só, as duas instituições comerciais
fazem parte da história da comunidade. Quando a gente morou dentro do casarão, que é a secretaria hoje, dentro do casarão, no domingo caiu no chão uma madeira de vidro. Começa a abrir sábado e domingo? Não. Começa a abrir sábado e domingo, não. Não abria. Então fui aprender a tomar café na xícara. No armazém, a gente ia fazer as compras da mãe, né? O leite ia lá no seu Hélio Souza, buscar o leite da vaca. No armazém, bala, quebra-queixo, aquela gasosa cor-de-rosa, dá um negócio na língua, né? Uma isso na língua. A gente ia buscar as coisas das compras, né? Porque a minha mãe vai estudar um pouco mais tarde, depois vai virar professora. Tá? Professora da Escola Canadá. Lá em cima na ETA, teve uma época que ao lado do refeitório, as casas eram de madeira. Mas no final de 60 para começo de 70, se constrói as casas de material. Quando a gente vai para ETA, que é em 76, já é casa de material. Então tinha a vila dos professores. Né? Então a gente brincava muito, tinha bastante mato. Né? Era tudo muito mais sadio, a gente não tinha medo de assalto, a gente não tinha medo de alguém fazer alguma coisa mal pra gente, né? Então a gente fica um tempo lá na ETA. O que tu mais fazia naquela época? Domingo tu ia à igreja. Mas a igreja, as missas eram rezadas na sede da feta. Porque a igreja não estava construída ainda, 76. De tarde, de domingo. Jogar bola. Ia pro campo da Escola Canadá, tinha o campo da ETA, mas era muito longe. O campo do Canadá, ficava na frente da minha casa, né? Uma coisa que eu achava assim, pra época, né, sensacional, que eu só via em filmes. Eu via o helicóptero do Bueno Caldas passar, aquele enorme helicóptero, enorme. A gente parava pra ficar olhando, meu Deus, é um helicóptero. Aí veio o CTG em 72. A mesma coisa era o CTG que nem a igreja não tinha sede, a sede só na década de 80. Então o CTG teve ensaio na nossa casa, teve na ETA. Onde eram as terras que a gente tinha lá do Armazém Souza, tinha um galpãozinho, lá começou os primeiros ensaios. Até, vou esquecer algum, né? Até a construção da sede. Tu vê como é que é a imaginação da gente, né? Porque eu devia ter, acho que uns 10 anos. E quando tu chegava na frente do CTG, um pouquinho antes, tinha uma curvinha assim, normal. E ele tinha uma figueira, essa figueira pegou fogo, um raio. Pois o patrão do CTG, o seu Walter, pessoa já de idade, teve a capacidade de pegar um lençol branco e ficar dentro, mas a figueira não trouxe nada, ficou dentro. E nós estamos vindo, porque a gente saía, vinha o pessoal da feta caminhando, ensaio. E ia passar na casa do Francisco, tava no bolo, né, cara? Vamos pro ensaio, né? E a pai, e a mãe, todo mundo, né? Rapaz do céu, lá de dentro me salta aquele senhor, com aquele troço. Olha, eu acho que até as pessoas de idade saltaram fora, né, cara? Então, tu tinha inocência, né? Tu tá armado e te dá um tiro ainda, né? Sei lá qual fazer, né? Então, tu tinha aquela coisa assim de ir ao ensaio CTG. Tinha um professor que se aposentou, colega da Nádia, minha irmã, lá no Arista. E professor da ETA de Geografia, professor Marco Antônio. Na frente da nossa casa lá, né? Dessa última. Na frente do Armazém Souza, né? O professor Galvão era o pai dele. Então, o Marco Antônio, ele fazia um campeonato de futebol de botão. Tu sabe o que é isso? Cara, toda quarta-feira da noite. Posso estar errando à noite, tá? Toda quarta-feira da noite tinha um campeonato de botão. Mas era com a gurizada, sabe? Mas tu tinha que avisar teu pai. Eu não sabia. Aí a gente começou com os botão aquele de panelinha, normal. Depois, os mais ricos estavam comprando já o de acrílico, sabe? Então tinha um campeonato. Aquele campeonato começava em abril, mais ou menos, e até novembro. Era quase o ano inteiro o campeonato. Então cada vez tinha jogo, né? O último jogo, ele montava umas arquibancadas na volta. Aí tinha os convidados, não sei o quê, e cheio de confete em cima. Terminava o campeão, atirava confete. Pra nós era aquilo. Porque ver televisão, só na década de 70, só tinham 3 emissoras, que era a TV Piratini, que a TV é nossa hoje, a TV Gaúcha antiga, depois vai chegar o SBT. Então, a televisão, para a época, ela funcionava assim, ó. Abria os trabalhos, eu acho que umas, sei lá, 7 horas da manhã e 9 horas da noite, ou até antes disso, né? O último programa do Flávio Cavalcante. 7 horas, 8 horas da noite. Não tinha muita programação para nós crianças. Mas a programação que tinha na televisão, a gente assistia, né? Então, tu ficava, às vezes, chulhando para ficar doente. Para ficar em casa poder ver, né? Porque quem estava aí no Canadá, estava de manhã à tarde. Não via nada. Não via nada. Então tem coisas da infância da gente que a gente jamais vai esquecer.
Mas essa aqui, ó, ano 69, 70 e 71. 72 a gente vai pra casa, que caiu o pai de construir a casa pra nós. O casarão do Canadá, ele por si só, tem mais de 100 anos. É alto do chão. Ah, ele é alto. Mas muito alto mesmo, sabe? O meu pai comprou duas coisas. Um conjunto de bandeiras, deve estar com a Nádia, dos Estados brasileiros. Eram as bandeirinhas assim, ó. Coisa mais lindinha, tu abria pra te saber, né? Tinha educação moral e cívica, né? Você sabia o Estado brasileiro. E a bandeira, o que significava, a cor. E o pai comprou, que eram os bonecos, meio vermelho. Os 7 anões e a Branca de Neve, né? Só que aí alguém falou, não, a história conta que tinha bruxa, né, gente? E eu nunca via de noite lá em cima, ó, ali, ó, eu nunca via de noite os 7 anões e a Branca de Neve. Eu só via as bruxas. A bruxinha, cara, como se fosse hoje. O que eu tinha isso? 66, 4 anos, para 72, 6 anos de idade, ou 5 anos de idade. E eu até hoje lembro disso. As bruxinhas lá em cima. Então a nossa infância foi uma infância muito legal. Eu tinha um hobby, vou contar pra ti, tá? Sabe qual era o meu hobby? Eu ganhei do meu pai, em 75, um álbum. Eram duas folhas assim. Campeonato Brasileiro de Futebol. Portuguesa, Flamengo, Grêmio, Corinthians. Sabe o que eu fiz, cara? Eu era tão apaixonado. Enquanto alguns pegavam o sabugo de milho pra fazer cavalinho, eu fiz um estádio de futebol com argila. Se eu tivesse foto da época, né? De argila. Quando a gente foi morar na ETA, a argila do refeitório tinha uma parte, tinha um barrancão de argila bem legal. Que era aquela, não era aquela argila vermelha, é aquela argila mais clara e não rachava. Eu fazia um estádio de futebol com as arquibancadas, ó, eram 10 fileiras. Tinha aqui a casa-mata onde ficava o time de futebol. Tinha aqui as entradas do estádio. Tinha os pauzinhos, né? E a gente botava ali o quê? Boletim na mão, para indicar que era a luz do estádio. Só que o estádio era assim, como era de argila vermelha, era 3 dias, essa racha tudo. A gente ia fazer de novo, mas eu fazia para brincar. E aí que a gente pegou o gosto pelo futebol de botão. Por muitos anos eu joguei futebol de botão. Adorava futebol de botão. Das escolas, uma coisa bem legal, que incentivava as pessoas para a época, né? A banda. A ETA vai ter uma banda bem mais tarde, por iniciativa de alguns professores. E eu lembro que um deles era o professor Rochirola. Ele é engenheiro e um baita professor de matemática, um professor de matemática da ETA. Mas lá no Canadá, ele mora aqui em cima, aqui, ó. O professor Antônio Dalbello foi diretor muitos anos da FAFINC. Ele é a esposa dele. Muitos anos. Quando a PUC assumiu, ele já continuou diretor da FAFINC. Esse professor era o responsável pela banda. Só que, naquela época, tinha internato na escola. E eu era pequenininho. Então ninguém quis dar pro Francisco um tarolzinho pra tocar, não quis dar nada, né, cara? Pois o meu pai comprou uma tarol pra mim. E era caro na época a tarol. Era caro. E eu, até pouco tempo atrás, né, nessa pandemia, a escola Canadá tem banda. E o cara que é regente da banda sou eu. Até hoje. Você viu quanto podemos aprender de uma cidade ouvindo as histórias das pessoas que cresceram nesse lugar? O menino que ganhou um tarol do pai porque não podia participar da banda da escola, guardou esse tarol num lugar importante para ele. No próximo episódio, você vai descobrir uma Viamão que fervia cultura e também vai se emocionar ao saber o que aconteceu com o tarol do menino Francisco. Até mais!